Vamos lá. O presidente Lula disse que tem que discutir a questão do ICMS, né? Ele afirmou que o executivo não deixará de discutir as perdas que ocorreram, né, desde que aquela história da eleição lá, né, de tirar o ICMS dos produtos, do combustível, e o Lula disse que isso, no entendimento dele, vai ser recuperado de alguma maneira, tem que ser recuperado. Vamos lá, pode rodar. Nós sabemos que cada governador tem as suas demandas locais, nós sabemos que os governadores querem discutir uma série de coisas que muitas vezes parece que nós não queremos discutir, mas nós temos que discutir. A questão do ICMS é uma coisa que está na cabeça de vocês desde que foi aprovado pelo Congresso Nacional, e é uma coisa que nós vamos ter que discutir. Nós podemos acertar, nós podemos dizer que não pode ou que pode, mas a gente não vai deixar de discutir nenhum assunto com vocês. Muito bem, Renan, começar contigo. E aí, parece que o presidente Lula está dando a entender que isso vai ser reposto de alguma maneira. Bem, Cícero, existem algumas teorias que dizem que quanto mais você taxa, mais pessoas vão para informalidade, mais se deixa de arrecadar, e também que o Estado acaba maltratando, vamos dizer assim, matando a galinha dos ovos de ouro. Então, quando se entende de ICMS, arrecadação, a gente tem que comparar o histórico para verificar e não ser leviano em dizer que essa questão do ICMS causou um prejuízo aos estados. Porque se a arrecadação está sendo recorde ano a ano, principalmente no estado de Rondônia, em período de pandemia e fora dela, então nós temos que revisar essa situação para não tornar uma fala injusta. Então, eu acho assim, tem que ser revisada a questão do ICMS, mas num amplo projeto em questão de imposto sobre valor agregado, que aí você vai somar os produtos, pegar aquela diferença que vai se agregar ao produto e aquela diferença vai ser cobrada. Então, evita a bitributação, evita a tributação de forma equivocada e facilita para o empreendedor recolher, o que hoje é muito difícil. Então você tem uma série de impostos, uma sequência de que você tem que seguir para ser respeitado e para enquadrar corretamente os impostos. Então, assim, a malha fiscal do Brasil, a situação fiscal do Brasil é muito difícil e penosa para as empresas. Algumas delas, inclusive, têm que manter setor para cuidar somente da arrecadação. Então é isso que deve ser pensado. 1 minuto, Samuel. A questão do ICMS, pessoal, consiste da seguinte forma. Durante a pandemia, quando o combustível e os seus derivados do petróleo estavam de forma alarmante disparando, o Bolsonaro, de uma forma politiqueira, fez o subsídio do ICMS. E aí, consequentemente, deu aquela percepção, sentimento para algumas pessoas, de que o combustível estava mais barato. Essa que é a verdade do fato. Teve dia e data para terminar. Terminou o prazo. E aí agora, pessoal, vem um desencontro de informação, porque as pessoas acham o PIB de Rondônia saltou de 10 ponto alguma coisa para 12 bilhões ou 13 bilhões. Só que aí a nossa moeda ficou desvalorizada. E aí a situação de commodities, que é pago em dólar, acaba afetando que o poder de compra das pessoas diminui. E aí tem uma outra situação pitoresca, que mesmo sem contratar agentes da segurança pública, servidores públicos, de qualquer ramo, tem um aumento na folha de pagamento de forma exponencial, que são as vantagens pessoais, incorporada, pós-graduação, especializações, quinquênio, etc. E aí o Estado fica comprometido. No nosso Estado, aqui em especial, a gente não sentiu muito esse déficit. Nós tivemos superávit. Tanto é que a Assembleia Legislativa, os próprios órgãos de controle e fiscalização estão devolvendo dinheiro à fonte 100. Agora, tem estados nossos, do Nordeste, do centro do país, do Sul, no Rio Grande do Sul, por exemplo, que está tendo déficit de arrecadação. E aí, cabe privativamente à política macroeconômica o presidente Lula e o Fernando Haddad viabilizar. Esse estudo aí certamente vai ser feito e a gente não tem que entender que não podemos também abrir mão de receita sem ter uma subsidiária para recompô-la. 1 minuto, Ricardo. A política do ICMS é importante a gente colocar aqui que não foi que os estados não deixaram de arrecadar. A diferença é que está arrecadando menos, né, de estipular um teto de 15%, que era aproximadamente acima de 30%. Então, o Estado continua arrecadando, só que numa proporção menor. Isso visou beneficiar a população, porque ICMS dos combustíveis, né,
reduziu, isso foi um dos fatores que reduziu o combustível, energia, transporte, enfim. Então, isso foi uma medida muito bem pensada, elaborada pelo o melhor ministro da economia que o Brasil já teve, que foi Paulo Guedes. Né? Não tem como comparar. É nojento você querer vir aqui falar de Haddad, querer comparar Guedes com Haddad. A política econômica qual é a política econômica do Haddad? Ninguém está perdido, está perdido. Ele tem que copiar, ele teria que ter pelo menos um curso, um intensivão com Paulo Guedes para aprender alguma coisa de economia. Porque Haddad é uma vergonha. Vem querer agora o Lula querer voltar, querer retroceder, algo que veio beneficiar a população, aí agora quer tirar, quer voltar àquela cobrança absurda que era cobrado? Não, isso a população não vai admitir, ninguém quer retrocesso. 1 minuto, Arnaldo. Bom, primeiramente, né, eu estou no paredão aqui, eu quero pedir a consciência de vocês aí, porque eu quero ficar, por favor, deixa eu ficar aqui e tal, vote em mim. Que virou um BBB aqui agora e o Cícero virou o Tadeu Schmidt. Não tem nada de BBB. A pergunta é, para você tirar férias ou não? Só olha, isso. Eu vou dizer, minuto, vai lá. Com relação à questão do ICMS, eu vou dizer para você, o Paulo Guedes comprou um cobertor para um cara que tem 2,10 metros e o cobertor tem 1,50 m. Então, o detalhe é o seguinte, esse cara vem, fala bonito, melhor ministro que tem, ele quer cobrir um cara 2 metros, 1,50 m. Ou ele corta o cara pela metade, ou então o cara encolhe pra caramba e fica encolhidinho. Quando descobre o pé, cobra a cabeça. Você quer ver o que está acontecendo, a questão do CMS? Vai no posto de saúde hoje. Aqui mesmo em Porto Velho. Procura remédio. Que isso? Procura remédio. Não tem. Porque o governo, para fazer esse contingenciamento de despesa, ele cortou 60% da farmácia popular. Verdade. E não tem dinheiro para retornar essa farmácia popular. Certo? E outra coisa. Olha, o cara vai lá, puta que... Vamos embora, Buiú. Vamos lá, Buiú. Não, é que eu vendo aqui paralelo o Renan falando besteira. Eu nunca vi falar tanta besteira. Não, assim piscofins, Buiú. Você está falando de ICMS. É que o Renan e o Frota fazia tempo que não se encontravam e eles estão tricotando aqui, então. E quando falta esse dinheiro de Receita Nacional, certo? Ela incide diretamente no FPM, que é o Fundo de Participação do Município, ela incide diretamente no FPE, que é o Fundo de Participação do Estado. São coisas que nós velhinhos sabemos e que os novinhos ainda vão ter que estudar para aprender. Zezinho, 1 minuto. Olha, na verdade, o que os governadores queriam era debater sobre a questão da compensação do ICMS, que foi uma medida acertada, entendeu? Que foi esse congelamento. O estado de Rondônia foi um dos únicos no Brasil agora que não subiu. Parabéns aqui à equipe do estado, o governador, quem quer que seja, não subiu. Entendeu? Muitos estados aí foram. Não subiu o quê? Não subiu o ICMS, que é aqui. Não, mas muitos estados. Eu tenho aqui, Samuel. Eu sei, meu amor. Tem muitos estados que subiram. Entendeu? Então, o que eles estão querendo é uma compensação, que houve uma perca. Mas foi a única maneira de resolver o problema. Paliativamente. Mas foi a única maneira é tentar ganhar a eleição. Não, ganhar a eleição. Perdeu. Tá, vocês assumiram, vocês não têm uma política de combustível. Como não tem? Você está discutindo essa, rapaz? Mas estamos discutindo, ué. Que discutindo? Vocês pegaram, tem 90 dias. O cara da Petrobras subiu ontem. Não, vocês têm 90 dias. 90 dias aonde? Para de bravata, Buiú. Que 90 dias? Buiú. Esse ano seu está correndo muito depressa. Vocês têm 90 dias, Buiú. Você já era para entrar no governo, já tem um plano. Você não tem um plano de voo, você não tem um plano de nada. Quem falou para você? Você não tem. Quem não tem você não tem um porque não tem plano, você né? não sabe para onde vai. Mas quem não sabe como? Olha, inclusive, eu acho que amanhã isso vai ser nossa enquete. Quantas vezes Bolsonaro chamou o governador para conversar? Não, olha, 4 anos. Quantas Bolsonaro acertou. Acertou o quê? Acertou Ter sem fugido, querer. ter caído fora. Ô, meu amigo, 4 anos não, 2. eu estou te falando, essa política aí de congelar ICMS e tirar PIS, CONFIS, foi a melhor maneira. Não tinha combustível, tem até R$11. Melhor mineira para quê? Eu não estou entendendo. Eu não entendo o quê? Eu não entendo a dinâmica do Zezinho. Não. Ele fala o seguinte, que dinheiro nasce em árvore. Ele é contra a retirada do PPI. Sim. Aí, agora, quando é da União, pode tirar e
Eu não tô Não, entendendo. os governadores querem discutir. A bem da Não, verdade. não é para ter um debate, não é para discutir, não, A bem da Samuel. verdade, vamos estabelecer a verdade. Ele chamou ali para Meu discursar, irmão, Samuel. é verdade ou é mentira que o subsídio do ICMS deu-se devido ao valor estratosférico que estourou o barril do petróleo? É uma verdade. E aí o Bolsonaro, com receio que a gasolina chegasse a R$ 8, R$ 9 reais no período eleitoral, subsidiou isso com o dinheiro da União. Perfeito? Os estados não tiveram prejuízo. Isso é a verdade. O governo federal ficou subsidiando, pagando o valor. Está abrindo mão de quanto? Ah, Rondônia, 1 bilhão e 600 bilhões. Pega aqui o dinheiro para vocês. Ou diminui lá da dívida. Perfeito. Só que agora já é um outro orçamento, Zezinho. Quando roda a roleta russa, em Rondônia, nós tivemos... Samuel, para de bravata, Não Samuel. é bravata, Pelo amor de Zezinho. Deus. Zezinho, Você falou aqui de sofisma. Você tá com Tu retórica. tá com retórica. Você tá com retórica, você tá viajando. Então, beleza, então. Vai ser cobrado agora em ICMS de 27%, 15%. Ninguém E se quer, for- não tem uma política Perfeito. ainda. Aí, é por Não isso tem a que- reforma É por tributária. isso que o Lula indicou o senador Chamou para o governador, vai presidir, conversar. e que chamou todo o governador, pessoal. Eu não vou mais subsidiar isso para vocês. Essa que é a verdade. Como é que Não tem resolve? como, meu irmão. Só fazer uma pontuação em relação ao ICMS, a questão do PIS/COFINS. Nós temos que lembrar, a arrecadação federal, ela bateu recorde. Então, o que acontece? São 2,22 trilhões de reais que foram arrecadados percentual, para a isso vai União. representar quanto, Agora, Luiz? deixa eu só fazer uma pontuação, Samuel. O que acontece? No estado de Rondônia, eu vi empresas adotando, empresas que já não adotavam mais veículos como motos para trafegar, né, para fazer alguns tipos de trabalho, empresas adotando esse tipo de veículo por conta daquela época, época que ninguém quer lembrar, dos combustíveis a preço alto. Então, por exemplo, nós temos que comparar também o consumo de litros de combustível para a gente fazer uma base. Olha, realmente houve isso, ou a empresa compensou utilizando um veículo que consome menos. Então, essas situações que têm que ser trazidas para a gente evitar, talvez, de ser injusto. Falar que o Estado deixou de arrecadar em combustível e não deixou, porque acabou consumindo mais. Então, mas a se gente tem consome que menos, ter arrecada preciso. menos também, querido. Não, se Muito consome bem. menos muitas das vezes, Buiu, se consome menos muitas das vezes por conta do valor Aí impeditivo. arrecada menos. Então, dá na mesma. Olha